Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades no livro Letrar, do volume 2, da página 10 à página 12. E vamos ver muitas coisas bacanas. Bora começar? Vamos iniciar então com o tema Com os olhos e os ouvidos na história. Vamos relembrar um trechinho da história O Gigante Egoísta. Vocês lembram dessa história? Pois é, ela é muito legal, não é verdade? Hoje nós vamos lembrar um pedacinho dessa história. Vocês vão acompanhar com a Grazi a leitura de um trechinho dessa história. Mas se atentem na história, porque depois eu vou fazer perguntas, hein? Então, vamos começar? Então senta que lá vem a história. Elas adoravam correr na grama, sentir o perfume das flores, subir nas árvores e cantar com os pássaros. No verão, sentavam nos galhos mais fortes dos pessegueiros e comiam os pêssegos saborosos e suculentos. No último verão, após 7 anos, o gigante voltou ao seu castelo. Quando ele avistou as crianças brincando felizes no seu jardim, ficou enfurecido e gritou exigindo: "Saiam do meu jardim! Quem foi que deixou vocês brincarem aqui? Saiam! Saiam todos!" O gigante ficou muito bravo, na verdade. Vocês gostaram de lembrar desse trechinho da história? Eu amei! Vamos então pensar um pouquinho mais sobre essa história. Do que as crianças gostavam mesmo de brincar no jardim? O que eles mais faziam no jardim? E onde é que eles acharam pêssego? Será que essas crianças ficaram do mesmo jeito depois de 7 anos? Será que elas cresceram, não cresceram? Ficaram mais velhas ou não ficaram? Será que apareceu novas crianças durante esse tempo? E será que essas crianças brincaram bastante? Brincavam das mesmas coisas? E por que será que o gigante ficou tão enfurecido? Eu quero que vocês compartilhem a opinião de vocês sobre tudo isso que a Pro perguntou comigo, com a Pro Magda, com a Pro Vilma, com a Pro Shirley. Nós estamos super curiosas para saber. Então, pensem aí um pouquinho na história e depois conta pra gente o que vocês acharam sobre esse trecho da história. Combinado? Agora me diga uma coisa. Se fosse você o gigante, o que você diria para essas crianças? Se você chegasse no seu jardim e estivesse muito bravo, o que você falaria para essas crianças? E se você estivesse feliz e não ligasse, o que vocês falariam para essa criança? Então vocês vão escrever neste balão aqui o que vocês diriam se fosse o gigante. O que vocês diriam para as crianças? Se eu fosse o gigante e tivesse bravo como ele estava, eu acho que eu poderia dizer desta forma: "Saiam do meu jardim! Vocês não podem entrar sem permissão. Saiam todos!" Se eu fosse gigante e fosse bravo como esse gigante, poderia dizer isso. E vocês, o que diriam? Depois anotem no balãozinho que nós vamos ver. Combinado? Agora eu quero que vocês me ajudem em uma coisa. Vocês viram que no trecho, nesse trechinho da história, tem algumas palavrinhas pintadas de azul? Ó, a palavrinha pêssego, a palavrinha gigante, crianças e jardim. Eu quero que vocês me ajudem a procurar essas palavrinhas aqui, ó, nessas palavrinhas que tem aqui embaixo. E vocês vão pintar essas palavrinhas para mim. As palavrinhas que apareceram lá no trecho do texto, já pintada de azul. Então, vocês vão pintar aqui para mim, nesse trecho aqui embaixo, ou melhor, neste retângulo aqui embaixo, que nem a Pro vai pintar. Olhem só. Vocês viram como eu pintei? E pintei bem bonito e caprichado. E é isso que eu e as Pro vamos ver você fazer também, tá bom? Caprichem na pintura de vocês aí, em cada palavrinha do trecho que tá já pintadinha de azul, tá
bom? Então as palavrinhas são pêssego, criança, gigante e jardim. Então bora lá! Vamos então na próxima página? Vamos então para a página 11. Ah, e não se esqueçam de colocar a data e o nome de vocês no final das páginas. Na página 11, nós vamos continuar com os olhos e os ouvidos na história. Então fiquem atentos para mais uma leitura de um trechinho da história O Gigante Egoísta. Bora começar? Então senta que lá vem a história. O gigante não teve dúvidas. Determinado, no mesmo dia construiu um muro bem alto para evitar a entrada de outras pessoas. Ao finalizar, escreveu uma placa com as letras bem grandes: proibido entrar. As crianças não foram mais lá. Passou-se tanto tempo que o inverno chegou e o jardim ficou coberto de neve. Vocês gostaram de relembrar um trechinho da história O Gigante Egoísta? Eu adorei. Mas vamos pensar mais um pouquinho sobre esse trechinho? Eu quero que vocês me contem o que vocês acharam sobre esse trechinho. Me fala uma coisa, por que vocês acham que o gigante estava bravo? E por que as crianças não podiam brincar lá? Vocês acham que o gigante estava certo em expulsar as crianças do jardim? E o que ele fez para as crianças não aparecerem mais lá? Vocês conseguem identificar esse trechinho da história? E o que poderia acontecer de ruim com as crianças lá? Me diga uma coisa, vocês já brincaram em um lugar sem antes pedir a permissão ao proprietário do lugar, sem antes pedir para o dono para poder brincar lá? Será que poderia ter algum problema com as crianças, de repente, lá no jardim do gigante, brincando? Poderia acontecer alguma coisa? Depois que o gigante fez o muro, o que aconteceu com o jardim? Vocês lembram? Que eu li aqui na história? Olha quanta pergunta a Pro fez, hein? Então eu quero que vocês prestem bem atenção. Se precisar, pode voltar um pouquinho o vídeo, escutar de novo, mas depois conta aqui pra Pro. Conta pra mim, pra Pro Shirley, pra Pro Magda, pra Pro Vilma, que nós estamos loucos para saber a opinião de vocês sobre isso, certo? Agora me fala uma coisa, qual foi mesmo a frase que o gigante escreveu na plaquinha do portão dele? Nessa plaquinha aqui, ó, tá faltando a frase. O que ele escreveu mesmo? Eu quero que primeiro vocês identifiquem essa frase lá no texto, que a Pro acabou de fazer a leitura, o trechinho da história. Então pausa aí o vídeo e vai procurar lá a frase que ele falou para colocar aqui nesse na plaquinha. Escuta de novo a história, acompanha com o dedinho e procura lá. Já procurou? Muito bem. Então agora você vai pintar essa frase, que é essa daqui, ó. Proibido entrar. Depois que vocês pintaram, vocês vão escrever aqui na plaquinha essa frase. Vai escrever aqui nessa plaquinha a frase que vocês pintaram. Mas não se esqueça que o gigante escreveu com as letras bem grandes, mas também bem caprichado, porque senão ninguém vai entender, não é verdade? Então ele caprichou na letra, mas deixou bem bonitinho dentro da plaquinha dele, tá? Para todo mundo enxergar o que ele escreveu. Então, ó, a Pro vai escrever aqui para vocês verem. Proibido entrar. Viu só? Então, vocês vão escrever na plaquinha de vocês, bem caprichado, que depois as Pro vai ver. Combinado? Então, bora para a página 12? Vamos lá, então. Na página 12, vamos iniciar a atividade observando as ilustrações dessas placas aqui de sinalização. Vocês já viram alguma dessas placas de sinalização em algum lugar? Muito bem. Eu, por exemplo, já vi essa placa aqui do meio. Vocês sabem o que ela significa?
Isso mesmo. Significa para termos cuidado, que pode ter cão bravo onde vocês querem entrar ou onde vocês vão entrar. Tá bom? Então, toda vez que vocês verem essa placa, fique muito atento e cuidado, porque pode ter um cão muito bravo ali dentro, não é verdade? E essas outras placas, o que significa? Muito bem, essa aqui significa para não arrancar as flores do jardim. E essa outra aqui significa para não pisar na grama. Isso mesmo. Vocês sabem para que essas placas servem? Isso mesmo, para sinalizar, para orientar as pessoas sobre algo para fazer ou algo para não fazer, não é verdade? Vocês sabem se essas placas servem apenas para proibir algo? Será? Vamos ver então. Essas placas, elas não servem apenas para proibir. Elas servem para indicar e orientar algumas coisas, sinalizar algumas coisas que podemos e não podemos fazer. Aqui nós vemos que não podemos não podemos arrancar as flores, temos que tomar cuidado com o cão bravo, onde você vai entrar, não pise na grama, mas além dessas placas, também existem muitas outras placas. Por exemplo, atenção, garagem é proibido entrar. Quando tem, ó, essa letrinha aí aqui e esse círculo com um risquinho no meio, quer dizer que é proibido estacionar, tá? O E de estacionar e esse círculo com um tracinho no meio significa que é proibido. Então, neste lugar é proibido estacionar. E essa é uma placa indicando que tem uma garagem. Garagem onde entra e sai carros. Então, se alguém coloca um carro na frente da garagem, como é que o carro que está na garagem sai? Não é verdade? Então, colocaram essa placa para sinalizar que tem uma garagem ali e é proibido estacionar, porque senão o carro que está dentro da garagem não sai se precisar. Não é verdade? Então, temos que ficar bem atentos com isso. Também tem a placa que é permitido estacionar. Muito bem. Então não existe só placas para proibir. Também existe placas para indicar, para permitir que faça algo. Essa outra placa permite que você estacione. Então, onde você vê que tem essa placa com o E, por exemplo, de estacionar e um círculo vermelho sem nenhum risco no meio, então pode estacionar nesse lugar. Então fique atento aí, ajuda o motorista que tiver com vocês, porque onde pode e onde não pode estacionar. Combinado? Mas além dessas placas, também existem muitas outras, como por exemplo, sorria, você está sendo filmado. Você sabe o que significa? Isso mesmo, está indicando que o ambiente onde você está entrando ou está, ele tem câmeras. Então, tudo é filmado, tá? Então, tá indicando que aquele ambiente está sendo filmado por uma proteção, por cuidado e tudo mais. Também temos outras placas como perigo, risco de choque. Sabe o que significa? Muito bem. Tem que tomar muito cuidado quando vê essa placa, porque indica que se você colocar a mão, você pode tomar um choque muito forte. Então, todo cuidado é pouco. Viu essa placa? Se distancia para não se ferir. Combinado? Agora, me fala uma coisa. Vocês lembram que o gigante fez uma placa lá no portão deles com a escrita e com as letras bem grandes, proibido entrar? Pois é. Se fosse para o gigante utilizar uma outra maneira de orientar as crianças, fazendo uma placa como essas que a Pro acabou de apresentar, falando para eles tomar cuidado com o jardim, como é que vocês acham que poderia ser realizada essa placa? Como é que o gigante poderia fazer essa placa? Vamos ajudar o gigante a fazer uma placa como essa? Fazer com ilustração, escrever. Vamos ver como a outra opção para o gigante fazer a placa para falar para as crianças tomar cuidado com o jardim dele. O que vocês acham? Bora lá? Então, ó, o nosso amigo gigante veio aqui, ó, ver vocês fazendo a placa. Então, bora começar.
Eu, por exemplo, vou fazer a placa dessa forma, mas vocês fazem do jeito de vocês. Eu coloquei assim: atenção! Cuide do jardim com carinho. E ó, fiz uma ilustração muito bonitinha de crianças abraçando a árvore, cuidando do jardim. Então vocês vão fazer a placa de vocês como vocês acharem melhor, de uma forma que mostrem para as crianças tomarem cuidado do jardim do gigante, tá bom? Depois eu, a Pro Magda, a Pro Vilma e a Pro Shirley quer ver bem caprichado, certo? Então bora lá! Meus amores, então vamos encerrar a aula por aqui. Então, até a próxima aula e não se esqueçam de colocar os registros de vocês lá na nossa sala de aula, tá? No Classroom, que eu, a Pro Magda, a Pro Vilma, a Pro Shirley, estamos super ansiosas para ver as atividades de vocês. Combinado? Um beijo no coração de vocês. Se cuidem. Tchau!